Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Na semana passada você pôde acompanhar a descrição daquela personagem que o movimento espírita não conhece, se esqueceu e que está aqui no capítulo de hoje como a serva fiel. Ela, Adelaide, que vai ser então agora a última a ser levada pelos espíritos na desencarnação, já teve algo da sua história contado no capítulo 11 deste livro, quando eles foram visitar todos os que iam passar pelo processo desencarnatório. Se você voltar lá, você verá alguma descrição que está muito compatível com aquilo que você viu no programa da semana passada, a instituição, o asilo espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro. Agora, vamos então começar a leitura do capítulo 19, a serva fiel. Cavalcante, libertado, me oferecia ampla oportunidade a pesquisas infatigáveis. A injeção sedativa, veiculando anestésicos em dose alta, havia-lhe afetado o perispírito, como se fosse um choque elétrico. Devido a isto, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Perguntado por mim diversas vezes, não sabia combinar raciocínios para responder às questões mais rudimentares, alusivas, referentes à sua própria identidade. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar a Cavalcante os primeiros socorros magnéticos lá na casa transitória, me deu os seguintes esclarecimentos. Qualquer droga, André, no campo infinitesimal dos núcleos celulares, se faz sentir pelas propriedades elétricas que lhe são específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades físicas do corpo constituirá efetivamente o fim, o objetivo da medicina do porvir. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras e os entorpecentes modificam a natureza das células em si, impondo a elas incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum, a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, do mundo invisível, que abandonam o campo físico saturadas da vitalidade que lhes é própria. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas além da morte. Os suicidas costumam sentir, durante longo tempo, a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. A explicação era lógica e humana. Fui compreendendo por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito, eterno em seus fundamentos, vale-se da matéria, transitória nas suas associações, como um material didático, sempre um material mais elevado no curso incessante da experiência, para a nossa integração com a divindade suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar
esse patrimônio sublime que foi colocado à nossa disposição pela bondade do universo. Tanto seremos forçados ao trabalho regenerador na encarnação, quanto na desencarnação. Na existência da carne, quanto na morte do corpo. Tanto no presente, nós teremos que pagar os excessos, quanto no futuro, que nos aguardará com a cobrança. Ninguém se colocará vitorioso no pináculo da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, daí as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os graus da inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar instantes problemas de Cavalcante, o nosso dirigente, então, chamou o padre Hipólito e apontou para ele, a fim de que o seguisse mais de perto, orientando-o quanto à renovação. O convalescente Cavalcante olhava-nos receoso, acreditando-se vítima de um pesadelo em um hospital diferente. Declarava-se interessado em continuar no corpo físico, chamava a esposa de maneira insistente, repetia as descrições do passado com aquela expressão emotiva. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com uma severa argumentação. Ao lado do padre Hipólito, porém, aquietava-se humilde. Ele era católico, você lembra? Cavalcante, ele era muito crente. Ele pediu a extremunção, pediu a confissão. Você lembra que nós falamos sobre ele na desencarnação, nos capítulos anteriores. Agora o padre Hipólito, com ele ali, ele ficava calmo. Já o Jerônimo, falando sobre as coisas do espírito, isso eu não queria saber não. Influíam em Cavalcante o respeito e a confiança que ele havia se habituado a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía, sobre o recém-liberto, importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente dava-lhe recursos magnéticos com regularidade, melhorando-lhe o padrão de saúde espiritual. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, bem lentamente, demorando-se longo tempo para reapossar-se de si mesmo. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios, suas conversas, seus diálogos com o irmão Hipólito, nos quais ele crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco sobre o padre. Queria saber onde estavam o céu e o inferno. Pedia notícias dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais estranha devoção. Rogava explicações referentes ao limbo. Queria saber sobre o encontro com parentes que haviam morrido antes dele. Solicitava explicações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Comentava a natureza dos diversos dogmas, até que, certo dia, chegou ao despautério absurdo de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Imagina isso. É que Deus estava um pouco ocupado. Hipólito, o padre, o seu amigo espiritual, precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso, aos diálogos desses dois irmãos, e de uma feita, quando nos achávamos juntos, a pequena distância do doente, ela comentou risonha: nossa antiga igreja romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é, de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Gera crianças, porque não as amadurece para as visões da verdade. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e Luciana darem ao recém-liberto Cavalcante os recursos possíveis, em virtude da escassez de tempo. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início das nossas tarefas. Precisamos regressar, informou o assistente.
Precisamos regressar logo que se verifique a vinda de Adelaide, que não se demorará nesta fundação mais de um dia. Cumpre-nos, portanto, acelerar a preparação de Cavalcante com todas as nossas possibilidades. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante que nos reunia em bênçãos de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração nos santuários de mais alto. Eu gostaria de ir para os lugares que me estão aguardando, pensava o Fábio. Mas você percebeu como é importante entender por que a eutanásia não faz bem? Porque levou muito tempo e as substâncias químicas possuem uma vibração que interfere nas células do perispírito. Perispírito também é matéria, uma matéria mais sutil, uma matéria mais delicada e que por causa disso recebe uma dose, uma carga chocante que vem a dificultar o funcionamento dessas células no corpo espiritual. E é este o primeiro e mais importante ponto que nós devemos sempre nos lembrar. Cavalcante está demorando a se recuperar porque foi vítima de uma ação deliberada de um médico que na terra lhe aplicou um anestésico para forçar a morte do corpo. Ele não tem culpa, não foi ele que pediu, mas independentemente disso, ele está sofrendo os efeitos. Da mesma forma que se a gente acabar atolando o carro num atoleiro, nós vamos ter que sair do carro no meio da lama. E aí, apesar de a gente não ter tido essa vontade, vamos ficar enlameados. Vamos, no próximo bloco, dar sequência agora aos ensinamentos sobre a desencarnação de Adelaide, que estava tão bem que não vai ficar nem mais de um dia ali no lar, na casa transitória de Fabiano. Já será levada imediatamente, depois desse pequeno estágio, para o seu destino. Eu espero você daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o estudo do capítulo 19 do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós já vimos em relação a Cavalcante como que foi o trabalho que ele deu, porque, tadinho, não tinha conhecimento nenhum. Agora vamos ver o que André Luiz vai nos falar, já que precisam ainda trazer a última, a Adelaide. E agora o texto nos explicará. Diz André Luiz: atendendo àquela divisão de serviço, Jerônimo e eu continuamos em ação lá no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta de liberdade. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas, parecia não estar presa. Não consegui, por minha vez, ouvir o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, saía dele ao primeiro sinal da nossa presença, colocando-se junto de nós em uma palestra sadia. Ela não estava presa ao corpo. O corpo já estava bastante, desgastado. Isso dava liberdade com maior facilidade. A mesma que ela já tinha antes, quando, como médium, ela fazia isso. Então, André Luiz continua dizendo: geralmente, companheiros distintos de nosso plano davam-nos a oportunidade de participar desses encontros fraternos. Na antevéspera do desenlace, tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Não desejo, dizia ela, dificultar os serviços dos meus benfeitores. E por isso, eu gostaria muito de conservar boa forma espiritual nesse supremo instante do corpo. E Dr. Bezerra disse a ela: ora, Adelaide, morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, por vezes basta um leve empurrãozinho.
Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente destes elos que aprendem a pessoas, a acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando você for chamada, não olhe para trás. E então, sorrindo, lhe disse: lembre-se de que a mulher de Lote, convertida em uma estátua de sal, não é um símbolo vazio. Há criaturas que no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para todo o caminho que eles transitaram, revivendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, nos próprios medos, como se estes fossem pedras soltas ao léu na estrada percorrida. E ficam longos dias fisgados no anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Desapegue-se, filha, é o que Bezerra diz a ela. E então, num tom mais grave, ela diz: eu espero que vocês, os amigos, me auxiliem. Eu me sinto socorrida, amparada, mas eu tenho medo de mim mesma. E então, doutor Bezerra diz a ela: preocupada dessa forma, minha amiga? Não vale a pena. Eu compreendo em você a ansiedade. Também passei por aí. Acredite, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa ao meu coração em um transe como o seu. Busquei isolar-me, fechar os ouvidos aos chamamentos do sangue, fechar os olhos à visão dos interesses terrenos, e a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos. Pensei nos ensinamentos do Mestre, ao chamar Lázaro de novo à existência, e recordei as suas palavras, Jesus dizendo: Lázaro, saia para fora. Então, centralizando a minha atenção nessa passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem nenhum obstáculo. A simplicidade de Dr. Bezerra narrando esta cena encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar uma preocupação íntima. Valendo-se dessa pausa, Jerônimo acrescentou: é importante destacar, aliás, as condições excepcionais em que a nossa amiga vai partir. Nessas circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Aqueles que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para uma existência inferior. Reparei, diz André, que a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada a essa altura. Interrompeu-se a conversa porque Adelaide foi obrigada a voltar novamente ao corpo a fim de receber a última dose da medicação noturna. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo lhe ofereceu o braço amigo para uma rápida excursão à casa transitória de Fabiano. A irmã Zenóbia queria vê-la antes da desencarnação. A grande orientadora do asilo, que voava, aquele asilo que andava para lá e para cá, casa transitória, como nós já vimos, admirava Adelaide pelos serviços terrestres e, por mais de uma vez, valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. Adelaide nos acompanhou feliz. Em breves minutos, recebidos pela administradora Zenóbia, como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. A bondosa discípula de Jesus
em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide, humilde, disse a ela sobre as derradeiras dificuldades. Ela havia se ligado muito fortemente àquela obra iniciada na terra, o asilo, e sentia-se estreitamente vinculada não somente a esta obra, mas também aos amigos e aos seus auxiliares. Em face das circunstâncias imperiosas, e vocês estão vendo ela conversando com a irmã Zenóbia, lá na casa transitória, na imagem do projeto Imagem, a Adelaide, ela havia acumulado diversas funções no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas, que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, também era igualmente muito querida de todas elas. Como se haveria agora, ante as dificuldades que se agravavam? No íntimo estava preparada, no entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos obstáculos mentais. O seu quarto de dormir, na casa terrena, era semelhante à redoma de pensamentos que a retinham e impediam a saída do corpo. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes e dos amigos. Como se portar diante desta situação? Como fazer sentir a eles a realidade? Ela havia se enlaçado em muitos compromissos, tornara-se involuntariamente a escora espiritual de muitos que lá estavam. Entretanto, ela mesma reconhecia que o seu aparelho físico era imprestável. A máquina orgânica atingira o fim. Não conseguiria manter-se, ainda mesmo que os valores intercessórios, que as ajudas espirituais lhe conseguissem uma prorrogação de tempo. A orientadora escutou-a, atenta, como um médico experimentado diante de um doente aflito, e observou por fim: Adelaide, reconheço os obstáculos, mas não se aborreça. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, vai se operar a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço para cada um dos que ficarem. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que vai ocorrer dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação, ao término da experiência atual. Por alguns minutos, irmã Zenóbia ficou quieta e logo depois disse: ainda temos a noite de amanhã. Vamos aproveitá-la para que eu me dirija aos seus colaboradores em um apelo à compreensão de todos. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam aqui em assembleia, como se faz indispensável. Adelaide ficou agradecida, reconhecidamente. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade. Mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto, nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos da crosta. E discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide esqueceu, por minutos, a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversa, diferente, fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. Então ela voltou ao corpo bem disposta, reanimada. No correr do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram as medidas relativas à reunião da noite.
Agora vão pegar todos os trabalhadores que estiverem dormindo nas condições adequadas, vão levar lá, porque eles estão prendendo Adelaide na instituição. Tem medo que ela morra. Como vai ser? O que vai ser desta casa? As crianças, ela não pode partir. Não, vamos pedir para que ela fique. E isso está dificultando. A pobre da Adelaide, que quer ir embora, mas está apegada a essas vibrações que ela ama tanto, daquelas colaboradoras. Então agora, no próximo bloco, nós vamos ver como é que Zenóbia vai trabalhar a mente dos outros cooperadores para que ela, Zenóbia, ajude e que Adelaide consiga sair dessa situação mais depressa. Então é muito interessante o que vem a seguir. Eu espero você daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. Vamos agora ver o que aconteceu, como é que eles vão conseguir trazer esse povaréu todo para a reunião da noite. Você pensa que a gente vai dormir, o corpo fica lá e você também fica junto? Olha quanta coisa a gente faz durante o repouso. E agora então André Luiz vai nos contar os detalhes. Esse André Luiz é um fofoqueiro, né? Santo fofoqueiro esse André Luiz. Nos dá essas informações tão preciosas. Então ele está dizendo agora. O assistente Jerônimo empregaria todo o seu esforço para que a organização fisiológica da doente estivesse nas melhores condições, enquanto 2 trabalhadores de Zenóbia muito ativos se incumbiriam de cooperar para conduzirem o pessoal de Adelaide àquele encontro na casa transitória. Então, durante o dia, o trabalho estava cheio de obrigações a serem cumpridas, referentes a essa articulação. Através de repetidos passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais eu fui dispensado porque não era necessário, em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. As suas esperanças renovaram-se de súbito. A reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disto, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição, que estavam localizados em diversas regiões da cidade, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, percebi, curioso, que a maior porcentagem de recém-chegados se constituiu de mulheres. E cumpre-nos anotar que dava satisfação observar nelas a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece, em favor da benfeitora doente. Para elas, o objeto da admiração e da ternura. Olhavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação do ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas, devidamente preparado. Para prepará-lo para este fim, não poupáramos esforços. Acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espalhavam notas de singular encantamento. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração, à distância do corpo físico, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz, nitidamente diferenciadas entre si. Conservávamos-nos junto de todos, em uma atitude vigilante, para manter o imprescindível padrão vibratório,
quando, em seguida à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, trazendo Adelaide extremamente abatida. A diretora da organização transitória de Fabiano, a irmã Zenóbia, tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a mão, rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia atenciosa e reverente. Então eu tive a oportunidade de verificar, mais uma vez, o prodigioso poder daquela mulher santificada. E vocês estão vendo ela erguendo a mão diante da assembleia, no lugar em que eles estão reunidos. No projeto Imagem você vê bem essa cena. Os cordões que ligam os encarnados ao corpo físico que está dormindo, vocês veem ali, levando o espírito, o perispírito até a matéria densa. Ela ergueu a mão e foi aí que nós vimos o poder daquela mulher santificada, diz André Luiz. Sua mão brilhava, expendia raios de claridade safirina, com tanta prodigalidade, que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso e oculto reservatório de luz. Terminada a saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu seus ouvintes com visível energia. Disse ela: minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer a vocês pequeno apelo. Não ignoram que a nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Espiritualidade superior, hein? Doente desde muito. Cooperou conosco por anos a fio, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e muita vez em nosso instituto de socorro, fora dos círculos da carne, recebemos preciosa colaboração de seus esforços, de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e então repreendeu-os. Por que vocês a estão prendendo? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão querida, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vocês, sem dúvida, companheiros que estão zelosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, da prece. Pedimos a Deus, como sempre, nos devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Faça-se a sua vontade. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditam na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá a máquina gasta ao laboratório da natureza. Porém, continuará contribuindo nos serviços da verdade e do amor com ânimo que nunca se extingue. Quanto a vocês, não esqueçam a necessidade de ação individual no campo do bem. Vocês precisarão trabalhar, cada um, fazendo o bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através do serviço dos outros? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o seu próprio jardim? Não se consagrem à ociosidade, se mantendo à distância do desenvolvimento das vossas possibilidades infinitas. Sem dúvida, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas é preciso evitar a intromissão do fantasma do egoísmo, que se expressa em tirania sentimental. Não podemos afirmar que impedem propositadamente a libertação da companheira do corpo. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la a uma classe vulgar, meramente como enxovia comum. Não, meus amigos, não estaríamos aqui inclinados a fazer semelhante declaração.
que fazem essas coisas por maldade, por egoísmo puro. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria. Idolatrando Adelaide, a que vocês se entregam impensadamente, pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que vocês tentam reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegam em favor do vosso desejo, desse estado da alma, a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se vocês não devessem desenvolver as próprias faculdades espirituais, criando a confiança positiva em Deus e em vocês mesmos, nesse trabalho improrrogável de autorrealização. E se desculpam, alegando orfandade espiritual com a falta dela, apenas porque têm receio de enfrentar por vocês mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos próprios para a iluminação do caminho para a vida eterna. Vocês se valem da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Convertem companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vocês mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criam semideuses e gastam o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que reduzem neles a capacidade de serviço, esquecendo as sementes divinas de que vocês são portadores. Vocês corporificam o ídolo no altar da mente, dando-lhe vida fugaz, e, indiferentes à gloriosa destinação que o universo assinala para todos vocês, estimam o menor esforço que prende cada um em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentam a discórdia, a irritação e a exigência. Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, vocês se sentem desarvorados. Se ele rola do pedestal de cera, experimentam o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação de si mesmos. Por quê? Por que construir semelhantes estátuas para a contemplação, se vocês as quebrarão inelutavelmente na jornada para o alto? Já não se fartaram ainda das peregrinações sobre as relíquias estraçalhadas? Dura mulher, não? Muita gente já pifava aí. Muita gente já caía fora, ia ser ateu. Mas veja só como é verdade tudo que ele está falando. Não é dura, não. Ele está agindo em favor do despertamento, não só de Adelaide, que já está lúcida, mas de todos os trabalhadores que estão com medo de ficarem sozinhos e enfrentarem aquilo que ela teve que enfrentar. Libertem-na. Se amam, deem a ela liberdade. E assumam vocês a responsabilidade de seguirem adiante. Lembrando os bons exemplos, vivendo os bons exemplos. Mas cada um assumindo a tarefa. Ai, Santa Zenóbia, quantas casas espíritas precisariam de uma? E não só naquele, ai, vem cá, benzinho, beijinho, beijinho, aqui. Ai, você vai chegar mais cedo hoje? Não, por quê? Porque eu não posso chegar a hora que eu quero? Não, porque tem horário. Ai, mas você está muito rigoroso. Vamos ter um pouquinho mais de vergonha como trabalhadores, que mais damos trabalho do que trabalhamos. Zenóbia está sendo muito clara para todos nós. E no próximo bloco, nós vamos continuar entendendo o seu recado. Eu espero você. Estamos de volta. Vamos ver agora o final deste capítulo 19. Ela está falando, Zenóbia está falando aos trabalhadores que foram levados até a casa transitória. O capítulo 19 do livro Obreiros da Vida Eterna, primoroso. Zenóbia está dizendo, vocês ainda não se cansaram das peregrinações sobre as relíquias estraçalhadas?
compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga aquilo que estava conhecido de todos: não terás outros deuses diante de mim. O Pai nos conhece a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e nos prevenia o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a compreensão de todos a círculos mais elevados, para assim permitir que cada um se desprenda da irmã devotada e digna servidora, que vem antes de vocês para o lado de cá, nesta grande jornada liberativa. Desliguem-se dela. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu: nós não somos indiferentes às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Entretanto, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores da estufa sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Vazios de valor próprio, erraríamos, perderíamos o caminho, de região em região, como compactos rebanhos de incapazes, à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o seu apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em alguns dias. Deu-nos a entender deste modo que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não se esqueçam, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbia interrompeu-se, e nesse instante, como se lhe atendessem de muito alto os apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorrido longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, ela voltou então a dizer em tom significativo: mentalmente, vocês afirmam que Adelaide é a viga mestre deste asilo, deste pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que ela seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabem que a sua irmã, apesar dos valores incontestáveis que lhe emolduram a personalidade, foi apenas um instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do evangelho purificador. Não lhe coloquem na fronte a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros para aquelas boas obras, como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação.
Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Ela apenas aguarda que os companheiros de luta transfiram a Jesus o patrimônio do reconhecimento, não a ela. E roga simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para suas necessidades na vida nova. Vamos dar a ela liberdade, oferecendo-lhe pensamentos de paz e de júbilo, partilhando com ela a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, voltando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediam-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Tomava-os, vestia-os e abandonava-os sucessivamente, como um pássaro a sentir o estreito do seu ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Disse ele, depois da palavra esclarecida de Zenóbia, extinguiram-se as correntes mentais que mantinham presa pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Então privou-se o corpo físico do permanente socorro magnético ao qual este afluxo dessas torrentes alimentava, atenuando-lhe a resistência e então aumentando a queda da fragilidade vital, do tônus vital. Está mais fraco agora. É ali que vocês começam a ver também a imagem do projeto Imagem. Além disso, o contentamento desta hora ampliou-lhe sobremaneira os centros do perispírito. Impossível, dessa forma, evitar essa sensação angustiosa ao contato com os órgãos doentios. Você está mais lúcida agora. E com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida, a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido, e timidamente rogou lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal espontâneo. Jerônimo aqueceu satisfeito, concordou com ela, e mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, nós a deixamos entregue a si própria, durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente de desligar-se do próprio corpo. Que coisa linda, não? Eu não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa, diz André, sem a ajuda de outros. Mas Jerônimo, o orientador, veio em socorro da minha perplexidade, esclarecendo. A cooperação de nosso plano é indispensável no final, no ato conclusivo da libertação. Todavia, André, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser realizado pelo próprio interessado, quando ele haja adquirido durante a experiência terrestre o necessário treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização.
Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto, Jerônimo interveio para desatar o apêndice prateado. Por fim, a agonizante estava livre. Abriu-se a casa para a visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbio, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minúcias das recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou o sepultamento dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes a preciosa ajuda nos abençoados anos de permanência na terra, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia, a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Ai, chegou Adelaide, liberta, ela própria, por sua vontade, por sua determinação, por sua capacidade evolutiva, por uma vida de dedicação ao amor. Que lindos esses ensinamentos. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste, como conheceram ao seu tempo. Esta serva fiel, que serve para nós como referência, e que humildemente nós aqui homenageamos com a nossa imperfeição, a nossa mediocridade, para que você, Adelaide, onde você estiver, saiba que valeu a pena, que ainda está nos ensinando e que ainda, como mãe de muitos órfãos, que somos nós todos agora, precisamos muito dos teus ensinos, do teu coração de mãe. E então, no nosso próximo programa, terminaremos o livro. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos, por tanta ajuda, por tanto amparo, por tantas boas vibrações, e que na próxima semana nós possamos estar aqui reunidos para o último capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Eu espero você. Muito obrigado e muita paz.